Boa tarde, amigos e clientes, tudo bem? Aqui é o Pedro Moraes, da Além da Fronteira Acessórios para Motociclistas. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês, é um vídeo que há muito tempo eu estou ensaiando para gravar ele, tive algumas oportunidades, mas infelizmente não fiz. E agora que eu juntei os três aparelhos novamente, deu certo, falei, não posso perder essa oportunidade. E é um vídeo que o pessoal assim, tem me perguntado, tem me pedido também, até com certa frequência, que é um vídeo exclusivo entre um comparativo entre, preste atenção nas caixas, ó, Navigator 5 aqui, ó, Navigator 5, Navigator 6, tá, ó, o 6, ó, veio o I ali, vamos falar assim, né, mas é um 6. E aqui novamente também um 6. Ok? Então daqui a pouco eu explico a diferença entre um e outro, mas vamos falar sobre comparativo, entendido? Antes de continuar, eu gostaria de pedir por gentileza que se você ainda não é inscrito no canal, que faça isso. Se o conteúdo ele é útil para você, se te agrada, se é algo que você considera como interessante, então se inscreva no canal, compartilhe por gentileza aí com os seus amigos, com os seus grupos de WhatsApp. Isso é muito importante e até motivador, né, para que eu possa continuar investindo tempo falando um pouco mais sobre esses aparelhos que a gente tanto gosta, correto? Então, pessoal, vou tentar ser assim o mais claro possível, o mais direto possível. E com relação ao tempo, eu vou tentar fazer aqui no melhor tempo, mas passando as principais informações para vocês, tá ok? Então a primeira coisa que eu quero deixar claro é o seguinte, esses aparelhos aqui, eles são, vamos falar assim, exclusivos para BMW que tem suporte. Inclusive tem um outro vídeo no canal que eu vou gravar agora, são mais dois em sequência, que eu vou falar sobre isso. Por que específico para BMW? Porque esses GPS aqui, ó, qualquer um deles, eles são desenvolvidos pela Garmin, então a Garmin é o fabricante, no entanto, ela desenvolve para a BMW. Por quê? Porque ele tem já o suporte original, as BMWs, né, algumas têm o suporte original já para esses aparelhos, enfim, inúmeros outros recursos específicos para esses aparelhos. Por isso que aqui hoje sempre eu vou falar, se eu for falar alguma marca, alguma coisa, eu vou falar BMW, entendido? Ai, Pedro, eu posso colocar em outra moto? Ó, poder até pode, então fica de olho aí nos próximos vídeos que eu vou falar sobre isso. Um outro detalhe também, pessoal, antes da gente continuar aqui, que é importante. Por que que eu não coloquei eles na sequência? Então, conforme a gente percebe aqui, ó, esse do meio aqui, ó, essa caixa, ele é o Navigator 5. Eu vou até pegar ele aqui agora. Você vai ver escrito aqui, ó, BMW Motorrad Navigator 5. E a caixa dele, o 5, ok? Esse daqui, ó, tá vendo? Ó, esse daqui, ele é um Navigator 6, ok? Eu vou pegar ele aqui para vocês. Então tá vendo aqui, ó, tá escrito Navigator 6, correto? Vamos deixar ele de volta aqui. E esse outro aqui, ó, tá vendo aqui em cima? É o Navigator 6. Então vamos pegar ele. Opa, tá vendo aí na tela? Navigator 6, correto? Então nós temos Navigator 5. Esse daqui, pessoal, é o Navigator 6, primeira geração. Esse daqui, Navigator 6, segunda geração. Eu até não coloquei eles ao lado para não confundir entre um e outro, certo? Pedro, qual que é a diferença entre um e outro? É um segundo vídeo que eu vou fazer um comparativo específico entre o 6 primeira versão e o 6 segunda versão, correto? Então, por favor, pessoal, não confundam Navigator 6 primeira versão, Navigator 6 segunda versão, tá ok? Então, vamos lá, o que interessa agora. A primeira coisa que eu quero deixar claro aqui, a questão da tela. O tamanho da tela entre eles são iguais, ok? Eu até queria, vamos colocar aqui, ó, que vai ficar mais fácil um pouco. Aqui, ó. Então pronto, eu acho que agora todo mundo já consegue entender e já sabe qual que é a primeira versão, segunda versão, ok? Deixa eu só tentar um ajuste na câmera aqui, ó.
Aí, ó, agora ficou melhor. Então, quem começou a assistir agora, aí de 5 minutos, volta lá no começo que vai entender tudo. Então, 6, primeira geração, 5 e 6, segunda geração, correto? Eu acho que a visualização agora ela vai ficar até melhor para nós. Então, a questão de tamanho de tela entre todos os três, eles são iguais. Tamanho de tela, ok? Um ponto positivo que eu gosto para o 6, para o 5, para o Navigator 5 é o seguinte, ele tem essas bordas, ó, vou pegar ele na mão aqui. Pessoal, nós vamos mostrando tudo a realidade, não tem patrocínio de ninguém aqui, então por isso que eu vou ser bem transparente. O 5, ó, ele tem essas bordas de plástico aqui, ó, tá vendo? Eu, particularmente, já usei um 5, que é um terceiro vídeo que eu vou fazer um review, por 25 mil quilômetros de viagem. Então, não é andando, rolezinho, é viagem. E eu já deixei o meu cair. Então, eu gostei muito porque ele caiu e não aconteceu nada com a tela. Então, essas bordas aqui, na minha opinião, protege bastante. No entanto, o 6, independente se é a primeira versão ou a segunda geração, eles têm tipo borda infinita. Aqui, ó, tá vendo? Então, é uma das diferenças essa questão da tela. Então, o 6, ele não tem aquela borda aqui. Ele é, vamos falar assim, borda infinita, né? Eu acho que a gente pode até falar dessa forma. Borda infinita podia ser até o final aqui, né? Eu não sei para que tem essa bordinha preta. Eu acho que perde muito campo. Mas, enfim, essa é uma outra diferença. Tanto no 6, primeira geração, quanto no 6, segunda geração, correto? Então, tá aí uma primeira diferença. A segunda diferença, pessoal, é a questão também... Aqui no vídeo talvez não fica claro, então já vamos falar sobre isso. Mas a diferença de qualidade de tela. É igual eu falei, eu estou gravando aqui em alta resolução, mas às vezes pelo vídeo isso não fica bem claro. Mas realmente, o 6, primeira versão, e o 6, segunda geração, eles têm a tela um pouco melhor do que o 5, certo? Por quê, pessoal? Agora já vou falar uma opinião minha como vendedor. Vamos esquecer a parte de vendedor, né? Como usuário mesmo, a pessoa que viaja, que usa. Eu já usei o 5 muito mesmo, igual eu falei, 25 mil quilômetros até a data de hoje, certo? Já usei o 6 também em várias viagens, até para fazer testes, ok? E o 6, segunda versão, vou começar a testar agora. O que eu percebi? A tela do 5 é boa? É muito boa, eu gosto. No entanto, a tela do 6, na minha opinião, pela experiência que eu tenho com aparelhos GPS, ela é um pouco melhor, certo? Tem gente que fica falando assim, porque a tela do 6 é primeira ou então segunda geração, é muito melhor. Eu não acho. Eu acho ela um pouco melhor. Eu até costumo dizer com o pessoal que é o seguinte, é aquela mudança que não é da água pro vinho, certo? Não é igual você tem um 5 e daí você quer migrar para o 6. Pedro, então é uma mudança da água para o vinho, ou então é uma mudança igual você tinha uma televisão preta e branca e agora você tem uma TV colorida. Na minha opinião, não é, certo? Então pronto, eu não acho. É um pouco melhor? É, um pouco melhor. Pedro, a tela do 6, ela é melhor no sol. Isso daí também em comparação com o 5, né? Eu acho um pouco melhor. Novamente eu falo isso, um pouco melhor. Mas também na hora que o sol tá batendo ali direto no GPS, não adianta, pessoal. Você tem que virar um pouquinho com a cabeça ali, fazer um pouquinho de sombra. Vai ficar sem enxergar nada? Não, não vai. Mas para você enxergar de forma clara, de forma nítida, não tem segredo, não tem mistério. Isso aí não adianta mentir, tá ok? É igual a tela do TFT. A hora que o sol bate ali em cima, você enxerga alguma coisa assim. Só que se você quiser ter uma visão nítida, você tem que fazer uma sombra ali com a cabeça, certo? Então isso falando o quê? A diferença entre o 5 e o 6, primeira geração, tá ok? Eu devia até colocar uma etiqueta aqui, né? Feia aqui, mas para ficar mais fácil. Mas dá para entender. 6, primeira geração. Agora já vamos pular esse comparativo de tela aqui para o 6, segunda geração, ok? Então a principal diferença, as telas são iguais, né? Igual eu falei, questão de tamanho, então tamanho.
Mas a principal diferença que vocês vão perceber é que o layout do 6 segunda geração, ele já é diferente. Esse daqui tem até muita gente que chama, né, de cara preta. É o que eu falei, eu vou fazer um vídeo só entre os dois, primeira geração, segunda geração. Mas a primeira coisa que a gente percebe é o layout, o desenho. Eu particularmente achei muito bonito esse desenho preto e branco, certo? Quando nós questionamos a Garmin sobre qual a diferença entre o 6 primeira geração e o 6 segunda geração, o que a Garmin ela falou? Que a principal diferença está na questão de cores e que de forma simples e clara, aqui no 6 segunda geração, o preto é preto e o branco é branco. Ah, Pedro, mas isso é uma coisa lógica, é uma coisa óbvia. Mas para quem tem um pouco de noção aí a respeito de imagens, câmera de segurança, vídeo, né, edição de vídeo, gravação de vídeo, essas coisas, sabe que isso é bem diferente. Quando o preto é preto, o branco é branco. É diferente mesmo, pessoal. Então, assim, ó, isso daqui eu achei bonito, a cor, certo? Então já percebam que não tem esse colorido azul aqui, esse menu aqui dessa cor, correto? Então essa é uma principal diferença. Uma segunda diferença é do 6 segunda geração. Isso daí, pessoal, é palavras da Garmin, certo? Que é o fabricante. Que aqui ela corrigiu aquele problema, não crônico, né, mas aquele problema recorrente de toque fantasma na tela. Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque isso eu vou falar lá no comparativo entre os dois aparelhos, primeira geração e segunda geração, certo? Então, essa é uma principal diferença entre o 5 e o 6 primeira geração, essa questão do layout de tela, certo? Com relação a processador, pessoal, eu até acho engraçado falar essa questão de processador em GPS, né? Às vezes em alguns grupos aí, né, ou de GS, ou então de GPS da Garmin, eu acho interessante essa discussão, né, processador. De coração, pessoal, eu sou do tipo prático. Eu rodando na moto, o que muda? Então, o que eu vou falar é isso. Eu rodando lá na moto, o que muda? Um é mais lento, outro é mais rápido? Para mim, pessoal, de coração mesmo, é tudo igual. Para mim é tudo a mesma coisa. No entanto, se a gente for falar tecnicamente, sim, os 6, primeira geração e segunda geração, eles têm o processador um pouquinho melhor do que os 5. Ah, Pedro, então eu vou perceber isso lá na minha moto, a hora que eu tô rodando lá na cordilheira, a hora que eu tô indo lá pro Ushuaia, pela Ruta 40, pela Ruta 3, ou então a hora que eu tô subindo pelo Alasca? Não, você não vai perceber isso, pode ficar tranquilo. Até por isso que eu falei, eu acho engraçado o pessoal discutir isso, mas eu acho bacana e respeito. Mas você não vai perceber. Mas sim, é um pouco mais rápido. Um pouco, viu, pessoal? Igual eu falei, se colocar na sua mão, tenho certeza que você não vai perceber isso, tá ok? Vamos falar agora, pessoal, a respeito de funções. As principais funções, tá ok? Tudo igual, não mudou nada, certo? Você pega tanto no navegador... Eu não vou ficar mexendo nos menus aqui agora, senão vai ficar um vídeo aí de 2 horas. Mas se a gente for pegar os menus, Navigator 5, Navigator 6, primeira geração, Navigator 6, segunda geração, a parte de menu aqui, ó, praticamente é tudo igual, configurações, aplicativos, tudo a mesma coisa, certo? O que eu percebi é que no 6, independente de eu estar conectado no Bluetooth, o menu telefone ele já fica aqui. Só que, lógico, está desativado. Ó. Se eu tentar apertar ele aqui, ó, não vai acontecer nada. Isso no 5 ou no 6 primeira geração, a hora que eu conectar o Smart Link, conectar o comunicador ou o celular, ele vai aparecer o símbolo telefone aqui, certo? Mas do restante, pessoal, garanto para vocês que é tudo a mesma coisa, ok? Não precisa se preocupar com isso. Ah, Pedro, o 6 tem isso, o 6 tem aquilo que o 5 não tem. Não, essa questão de menus ali, aplicativos, todos eles são iguais, tá ok? Agora aqui também, novamente, eu vou abrir um parênteses. Vamos esquecer um pouquinho o 5. O 6, primeira geração, o 6, segunda geração. Eu fico falando para depois não ficar perguntando, ah, não entendi isso. Então, 6, primeira geração, 6, segunda geração. No 6, primeira geração, pessoal, eu vou até pegar ele aqui, mas eu acho que ele não está habilitado. Você tinha que habilitar isso. Ele tinha um aplicativo aqui, ó, a tela às vezes fica dando essas ondinhas aí, é porque eu não diminuí o brilho, tá ok? Realmente eu teria que habilitar aqui.
mas eu vou explicar como que funcionaria isso. No 6, primeira geração, ele tinha um recurso, que até esses dias um cliente ele me perguntou sobre isso, e não é zoeira, é verdade. Que é como se fosse não é um rastreador, uma função que o 6 primeira geração tinha, que você conseguia enviar a sua localização para um outro GPS em tempo real. Então, exemplo, eu gosto de exemplos. Eu estou saindo aqui de São Sebastião do Paraíso e estou indo encontrar um amigo lá em Bragança Paulista. E esse outro amigo, ele está saindo lá de São Paulo. Então, nós dois vamos nos encontrar lá em Bragança Paulista, certo? Então, eu gerava ali como se fosse um link, né? E eu conseguia mandar para esse amigo lá de São Paulo. Então, a gente conseguia acompanhar como se fosse aquela, mais ou menos, viu, pessoal? É mais ou menos isso, pra vocês terem uma ideia. Como se fosse que a localização em tempo real é do WhatsApp. Então, você conseguia acompanhando até que os dois chegavam lá no mesmo ponto. O 6 primeira geração, ele tem essa função, 6 primeira geração, certo? Ele tem esse recurso. Inclusive tem um vídeo na internet falando sobre isso, você tem que habilitar isso no GPS. É um negócio meio chatinho, honestamente nunca vi ninguém usando. Tentei habilitar uma vez, mas como ele fica perdendo as estradas, né, que no Brasil a gente fica perdendo o sinal celular, então ficava perdendo o sinal, achei horrível, acho que não é útil para ninguém, mas enfim, ele tinha esse recurso, certo? E daí agora, por que eu falei que um cliente, né, entrou em contato pedindo? Porque a esposa dele queria acompanhar, mas não funciona assim. Você vai conseguir mandar essa localização de um GPS para o outro, certo? Agora no 6, segunda geração, estamos falando esse daqui, ó, preto e branco, a cara preta, igual a gente chama. O 6, segunda geração, ele não tem isso, certo? A Garmin, ela retirou essa função. Eu imagino que retirou por quê? Porque ela viu que é um negócio que não é útil, não é prático e que não funciona como deveria, ou que realmente, às vezes, no dia a dia ali, na navegação, andando de moto, não é algo prático, não é algo que vai funcionar. Então, isso daí ela tirou, certo? Pessoal, a questão de mapas é tudo a mesma coisa, você consegue usar o mesmo mapa que eu uso no 5, eu uso no 6 primeira geração, uso no 6 segunda geração, mesmo mapa, o Garmin, TrackSource, Cocar, Mapear, Bolyroute, Peroute, enfim, tudo a mesma coisa, certo? A parte traseira eu não vou mostrar aqui, porque é tudo igual, vamos pegar um só aqui para mostrar, né? Mas todos eles é o mesmo desenho, aqui a carcaça traseira, botão, o cabo USB para você conectar, os conectores aqui também da moto, certo? Que mais? Questão de memória. Questão de memória também é um negócio bacana. Então presta atenção para depois não falar abobrinha por aí, correto? E nem falar inverdades. Questão de memória. No Navigator 5 aqui no meio, ó, nós temos ele em duas versões, com a versão de 4 e com a versão de 8 GB, entendido? Então 4 e 8 GB. Aqui no Navigator 6 é o mesmo caso, pessoal, nós temos ele, apertei errado aqui, nós temos ele com duas memórias diferentes. Então, no Navigator 6, primeira geração, nós tínhamos ele em 4 ou 16 GB de memória interna, ok? No Navigator 6, eu coloco na mão aqui na frente da tela, então, aqui, ó, vamos por aqui, ó, se às vezes fica melhor. No Navigator 6 aqui, ó, isso, beleza. No Navigator, vamos colocar já nesse aqui também, né? Já que tá falando tudo de memória, então vamos lá. Tá virando quase um podcast. Então vamos lá. No Navigator 6, segunda geração, que é esse daqui, é o mesmo 4. Mesmo caso, eu tenho ele de 4 GB ou então eu tenho ele de 16 GB de memória interna, certo? Os de 4 GB são os que foram vendidos aqui no Brasil. Os de 16 GB são os que são trazidos lá de fora. E novamente, pessoal, vou dar a minha opinião agora, até discordando de muitos atualizadores de GPS, do pessoal que gosta de fazer teste em bancada, correto? Pedro,
essa questão de memória, eu comprando um aparelho de 4 GB, isso é problema para mim? Não, pessoal, de forma alguma isso não é problema. Ele tem slot para cartão de memória. Então você pode colocar um cartão de memória de 32 GB em qualquer um deles. Não vai fazer diferença nenhuma, nenhuma. Sabe o que é? Nenhuma. É isso daí, não vai mudar em nada, tá ok? Então, é isso, essa questão de memória. Ah, Pedro, mas eu só quero comprar se eu achar um de 16 GB de memória. Legal, boa sorte. Vou tentar encontrar um para você. Ah, Pedro, eu quero achar um Navigator 5 de 8 GB. Esse daqui meu é de 8 GB. Eu quero achar um de 8. Beleza, eu tenho um aqui hoje, né? Eu vou conseguir um para você, mas isso não é problema nenhum, pessoal. Por que eu falo nenhum? Se a gente pega os primeiros Zoomos, 350, 390, a memória deles era de 2 GB. Então, quando a gente vai fazer a atualização deles hoje em dia, ele já pede um cartão. Por quê? Ele vai instalar uma parte lá na memória interna e a outra parte vai estar no cartão de memória. Simples assim, não tem dor de cabeça. Aí assim, pessoal, eu já escutei, respeito, primeira coisa, deixando claro, eu respeito as opiniões divergentes, certo? Eu já escutei gente falando assim, ô Pedro, mas o de 16 GB, ele é muito rápido, ele é bem mais rápido que o outro. Legal, eu já peguei os dois na mão, sabe o que eu percebi diferença? Nenhuma. Sabe o que você vai perceber diferença rodando isso na moto, na hora que fazer uma rotatória, recálculo de rota? Nenhuma. Isso é a minha opinião, pessoal. Então, respeito quem tem uma opinião diferente, uma opinião divergente, mas falando aqui de GPS, não estou falando de computador, viu? Falando de GPS, não percebi diferença nenhuma, correto? Tanto que nos Navigators que são de 4 GB, Navigator 6, Navigator 5, eu já coloco os que são de, ou então até mesmo no 6, segunda geração, os que são de 4 GB, eu já coloco o cartão de memória, justamente para não ter esse tipo de problema. Entendido? E como vocês podem perceber, a gente até mostrou aqui, né, a questão de velocidade deles, todos eles, né, apesar da memória, né, ser diferente, mas todos eles de velocidade 128 MB. Ou seja, o que mudou? Praticamente nada. O que a gente percebe que realmente a versão de software entre eles é diferente, mas isso é assunto para um outro vídeo, ok? O Smart Link funciona em todos eles, tanto no Navigator 5 quanto no Navigator 6, primeira geração ou segunda geração. Todos eles têm acesso ao Smart Link, entendido? Questão do desenho dos mapas, mostrando aí para vocês. Igual eu falei, os mapas são os mesmos, os menus totalmente editáveis, a mesma coisa. Enfim, o que mudou? Basicamente a questão do desenho de tela, certo? Pessoal, eu acho que as principais diferenças, os principais detalhes entre um e outro era esse. Estou tentando me recordar aqui agora se tem algum, não estou lembrando. Se porventura eu lembrar de alguma diferença significante entre um e outro, fica tranquilo que eu vou gravar um vídeo falando sobre isso. Pedro, eu tenho uma dúvida entre tal modelo e tal modelo aqui do Navigator 5, 6, você não abordou no vídeo. Tem problema, manda pergunta lá no YouTube, comenta lá, que eu vou ter o prazer em te responder. Ou então entra em contato pelo WhatsApp também. Pedro, eu quero comprar esses aparelhos, como que eu faço? Entra em contato através aqui do YouTube, ou então na descrição eu vou deixar o meu telefone e WhatsApp direto. Todas as vendas elas são feitas pelo Mercado Livre também. Vou deixar o contato da página do Facebook, do Instagram. Então assim, eu sempre digo, né? Por falta de contato é que você não vai ficar. Entendido? E agora sim, pessoal, em breve, nas próximas semanas aí já, eu vou fazer um comparativo entre os 6 primeira geração e os 6 segunda geração, focado principalmente na questão de tela, entendido? Vamos tirar alguns mitos, alguns boatos, algumas verdades que existe entre um e outro, correto? Então, muito obrigado a todos vocês que acompanharam esse comparativo. Então, por favor, novamente, né, compartilha isso com outros amigos, nos grupos de WhatsApp, Facebook, se inscreva no canal. Nós estamos quase próximo aí a uma marca importante que é os 1000 inscritos.
Então, nos ajuda, dá esse apoio para o canal, correto? Qualquer dúvida, estou à disposição. Além da Fronteira Acessórios para Motociclista, os melhores produtos com o menor preço e o melhor atendimento sempre.